Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Me Ajuda Cibele e hoje a gente tem uma super empresária, 3 negócios simultâneos. Então, Thaís Vilara, fala pra gente um pouquinho quem é a Thaís. Bom, muito feliz de estar aqui, muito feliz com o convite. Gente, a Thaís é uma pessoa extremamente tímida que aprendeu muito com o empreendedorismo. Sou filha caçula de um casal, então minha mãe me criou sozinha e tem meu irmão mais velho, que tem quase 10 anos de diferença aí. E minha mãe sempre foi muito simples, ela sempre foi empregada doméstica. E eu, com a filha da empregada doméstica, aprendi a fazer chocolate. Isso com 5 anos de idade. Minha mãe sempre teve em vários lares, várias famílias. Sempre foi só nós duas. Ela me criou sozinha. E sempre fui muito tímida, sempre fui muito retraída. Sou uma pessoa de poucas amizades. Até hoje é um desafio para mim isso. Sou uma pessoa muito resiliente, casada. Tenho só enteado. Não pretendo ter filhos. E vivo pro trabalho. Sou Entendi. apaixonada pelo que eu faço e sou encantada por esse mundo do empreendedorismo. E fala um pouco sobre a sua trajetória, porque você é contabilista de Sim. formação e você migrou da contabilidade para o empreendedorismo de uma forma rápida. Conta pra gente como é que foi isso. Gente, é extremamente desafiador, porque eu falo que depois que a gente termina o ensino médio, fica aquele ponto de interrogação na cabeça, né? O que eu vou fazer? E agora? E eu caí meio que de paraquedas na contabilidade, porque me formei e eu preciso arrumar alguma coisa para fazer. E eu fui para a área da contabilidade porque, como eu falei para vocês, como eu era uma pessoa muito retraída, muito tímida, eu falei, gente, contabilidade, vou ficar no escritório, fechadinha, não vou falar com muita gente, vou demitir, contratar, tá tudo certo. Então a minha intenção era simplesmente enfiar a cabeça nos números e estava tudo certo, porque não tem contato direto com as pessoas. Por isso eu optei pela contabilidade. Não fazia ideia onde eu estava me metendo, não fazia ideia do que eu ia ver. Mas eu optei pela contabilidade por causa disso, por ser no escritório, ser uma coisa mais intimista e ter o mínimo de contato com pessoas possíveis. Uhum. E foi um grande desafio. Trabalhei na área da contabilidade 2 anos. Assim que eu me formei, eu sou formada em técnico em contabilidade. Isso tem 12 anos, mais ou menos, assim que eu saí do ensino médio. E eu trabalhei 2 anos na área de departamento pessoal e RH, né? Graças a Deus eu tive uma pessoa que me instruiu muito bem na prática, que é a Jácila, que hoje é minha parceira, minha cliente, minha grande amiga. Na época era minha patroa, então ela me ensinou tudo de departamento pessoal, que é uma área realmente que eu gosto muito, que é a contratação de funcionário. E foi uma área que eu gostei muito. Mas nem tudo são flores, né? Naquela época eu já vendia chocolate e eu fui demitida depois de um ano e pouco, quase 2 anos. E eu falei, gente, o que eu vou fazer agora, né? Aí eu Uhum. fui para uma outra área da contabilidade, que era o fiscal. Nossa. E no fiscal, eu saí do departamento pessoal pro fiscal. No fiscal, o bicho pegou pro meu lado. Porque eu não tinha experiência nenhuma, já tinha me formado. As pessoas simplesmente me deixaram solta no escritório, tipo, se vira aí, dá seu jeito e dá seus pulos. E eu comecei a ter vários problemas de saúde pelo estresse demais, pela cobrança demais e por não saber o que fazer. Então eu fiquei literalmente solta no escritório. Uhum. Não tinha apoio, não tinha suporte, não tinha oportunidade de tirar dúvida, era se vira aí. E isso acabou afetando muito a questão da saúde. E eu continuava vendendo chocolate, sempre tive chocolate, né, como hobby. E as pessoas falam, cara, por que você tá penando tanto? As pessoas que compravam, por que você tá sofrendo com tudo isso? Por que você tá passando por tudo isso? Você já faz alguma coisa. Tem gente que sonha saber fazer alguma coisa, você já sabe fazer. Aí eu falei, gente, mas viver disso é uma coisa, né? Ter um Uhum. hobby é uma coisa, ter uma empresa é bem diferente. Isso eu tinha 19 anos na época. Aí eu fiquei com muito receio, muito. Aí os clientes, não, vai dar certo, a gente vai te apoiar, vai te indicar, vai mandar cliente pra você. E aquele frio na barriga, eu fiquei 1 mês. Eu tava no momento de experiência, fiquei 1 mês. Eu falei, não vou ficar, vou arriscar. E eu sabia que eu ia ter que lidar com muita gente, que eu ia ter que fazer uma clientela para poder viver disso. Eu tinha que quebrar a minha timidez. Eu tinha que aprender a conversar com as pessoas, eu não sabia fazer isso. Uma série de dúvidas, um frio no estômago absurdo. Aí eu falei, vamos ver, né? Vamos ver o que vai dar. Peguei a rescisão de 1 mês
E lá fui eu comprar meu chocolatinho para começar a fazer em casa e vender na rua. Uhum. Então eu tive que preparar muito meu psicológico para os nãos. Sim. Não, não, não e não. E eu lembro como eu era muito nova na época, o pessoal falava assim: "Ah, você tá fazendo para vender na faculdade? Você tá se formando em quê? Você estuda, você tá precisando de trabalho?" E eu falava: "Gente, como é que eu vou fazer para enfiar na cabeça das pessoas que isso aqui é o meu trabalho?" Uhum. Porque toda vez que a gente vai vender algo, parece que todo mundo acha que é um hobby, né, uma renda extra, alguma coisa. Não, esse aqui é meu trabalho, eu quero criar uma empresa. Você acaba se tornando a jovem muito sonhadora. Hoje é bonito falar, mas na época, qualquer coisa fora de uma faculdade era uma perca de tempo, ou era visto como uma ajuda. E eu, durante muito tempo, eu fui muito a palavra ajuda sempre me incomodou demais. Uhum. Então, toda vez que eu escutava assim: "Ah, eu vou comprar pra te ajudar", gente, aquilo era um tapa na minha cara que eu falo: "O que que eu tô fazendo aqui? Vou Uhum. voltar pro escritório", porque eu não queria ter a sensação de ajudar ninguém, né, de ninguém me ajudar. Essa era a intenção. Eu não queria sentir essa sensação de estar sendo ajudada, eu queria que as pessoas apoiassem, não ajudassem. Então, aí eu tive que quebrar muito, né, essa barreira, esses traumas, esse medo de falar com as pessoas, essa timidez absurda. E eu acho muito legal que hoje em dia as pessoas me veem como referência de falar bem, de se comunicar bem, só que elas não fazem ideia da onde que eu vim. Então, E como você se tornou? Dá essa dica. exatamente. Qual foi a virada de chave que fez você mudar? A minha virada de chave foi a indignação. Essa é a palavra. Por quê? Eu tinha 2 opções. Ou eu ficava no escritório de contabilidade e eu ficava habituada àquele ritmo, mesmo não me identificando na área, ou eu tinha que mudar. Era 2 opções. Então eu falo que é esse inconformismo, porque ninguém vai obrigar você a ser empreendedor. Ninguém. Sim. E você não espere apoio de pessoas, que se você esperar, isso vai acabar te frustrando no meio da caminhada. Então é uma decisão muito individual. Por isso que Uhum. eu acho que toda vez que eu escutava que o empreendedorismo é solitário, eu abraço a ideia, porque realmente é solitário. Muitas pessoas têm apoio, mas e aquelas que não têm? E aquelas que eu escuto: "Você tá ficando doida. Você vai largar seu concurso público, onde já se viu, você vai largar a faculdade". Então eu me identifico muito com isso, porque foi o que eu passei. Mas a Uhum. virada de chave foi essa decisão. Bom, se eu ficar aqui, eu vou ganhar X. E eu não tenho mais para onde crescer. Eu só vou ganhar X e pronto, acabou. Eu compro horário, eu tenho horário de entrar, eu tenho horário de sair. Mas o fato de você empreender, o fato de você ter algo seu, é a possibilidade de você alcançar mais pessoas. Então, o empreendedorismo ele tem muito a ver com propósito e não com renda, porque o que Uhum. te move é o propósito. A Sim. gente ganha dinheiro automaticamente como um resultado, mas é o propósito que te move, que faz você levantar, que faz você conseguir engolir os perrengues, que faz você querer continuar dia após dia. É o propósito que faz você se mover. Porque senão, eu tinha essas 2 opções. Eu poderia muito bem crescer na minha área da contabilidade, fazer mais curso e tudo mais, mas isso não ia me trazer a satisfação que hoje o empreendedorismo me traz. E Então e, foi uma decisão. assim, hoje você faz mentoria com o Sebrae. Sim. Você começou com o Sebrae, começou quando começou esse desenvolvimento pessoal? Vamos tratar nesses Sim. termos. Esse desenvolvimento pessoal foi estamos em 2026, tem 5 anos. Uhum. A Chocolateria Vilara tem 11 e essa movimentação tem 5. Foram 6 anos quebrando cabeça. Uhum. Foram 6 anos na zona de conforto. Então, 6 anos eu fiquei parecendo um hamster na rodinha, assim. Eu vendia e pagava. A empresa se pagava, ela não crescia, ela estava estagnada ali. Uhum. Aí chegou o momento, tipo, mais uma vez o inconformismo. Eu falei: "Cara, eu não quero isso aqui pra minha vida. Hoje eu tenho 20 e poucos anos, eu aguento, mas e 50? Será que Uhum. com 50 eu vou aguentar esse ritmo aqui?" Então foi onde eu comecei a procurar apoio e Uhum. aonde começou o boom dos grupos. Isso foi exatamente na mesma época, tanto que o primeiro grupo que eu participei chamava Girassol. Aí Uhum. desses eu fui migrando para vários, mas o primeiro foi o Girassol, que a administradora na época era a Sumaia. Então a Sumaia me viu vendendo na rua e me viu participando de uma feira
num curso que eu fiz na Sejuve, na Secretaria da Juventude. Foi o primeiro curso que eu fiz. Aí ela me encontrou lá nessa feira, lá na estação ferroviária, e ela perguntou pra mim, eu falei, olha, eu vim aqui porque você entrou no grupo do WhatsApp, só que você não fala com ninguém. Aí eu queria saber o que você faz. E ela foi lá pessoalmente, lá na estação ferroviária. Aí eu falei assim, então, é porque eu sou muito tímida, eu não gosto muito de grupo, eu só fico vendo vocês conversarem lá e tal. Aí ela falou assim, não, mas eu quero que você esteja presente, tem um monte de evento, eu quero que você participe, vamos lá, você tem apoio. E, gente, aquilo era um bicho de 7 cabeças pra mim. Eu falei, gente, como assim? A pessoa nunca me viu na vida. Como assim? Eu quero que você cresça, que negócio é esse? Então, esse movimento do empreendedorismo feminino, ele tem uma importância, nossa, eu não sei nem explicar o tamanho da importância que tem. Porque foi esse movimento que me fez entrar no Sebrae, participar de inúmeros grupos, mudar a mentalidade, mudar a postura, mudar tudo. Eu mudei completamente. Existe uma empreendedora há 5 anos atrás e existe a de hoje. É muito diferente. A minha mudança, assim, é muito diferente. Quando eu paro para lembrar, eu falo, gente, como que eu pensava daquele jeito? Porque, Sibeli, na minha cabeça, eu ia vender chocolate na rua a vida inteira. Eu não conhecia nada além daquilo. Então, eu venho de um lar que a minha mãe sempre foi CLT. E minha mãe sempre achou loucura empreender. Porque ela fala, gente, vocês ficam num sobe e desce que eu não sei como é que vocês vivem. Um dia vocês têm dinheiro, no outro dia vocês estão no perrengue, no outro dia... Que vida é essa? Sai disso aí, vai procurar assinar uma carteira, trabalhar para alguém. Então, sempre no movimento que eu estava, na onde eu nasci, o mundo é do CLT. Então, procura algo estável, procura segurança. E se acontecer alguma coisa? E se você ficar doente? E se? Então, era extremamente loucura o que eu estava fazendo. Então, eu nunca tive apoio. Eu nunca tive uma pessoa que falou, olha, pode ser diferente essa sua realidade. Pode mudar daqui para frente. Será que você quer algo novo? Então, quando eu fui para o mundo do empreendedorismo, eu fui conhecendo tudo isso que tinha. Pessoas com mesmos desafios, pessoas que às vezes tinham oportunidade, às vezes não, pessoas extremamente tímidas. Então, com ela eu fiz curso de oratória, com ela eu fiz várias coisas, eu nem sabia de Sebrae na época, né? Mas foi esse passo inicial de uma pessoa que nunca me viu na vida falar, opa, você não tá sozinha, vem comigo. Aquilo ali virou a chave. Despertou. E hoje você tem um ecossistema. Hoje tem. Hoje eu faço parte de 17 grupos. Mas também você faz a formação de outras mulheres. Exatamente. Então, hoje eu estou vinculada num grupo chamado V-Club, que surgiu de empresárias, de parceiras e de amigas que tinham dificuldade em escolher um grupo. Porque como tem muito, elas falavam assim, Thaís, mas qual que é o melhor? Thaís, qual que eu vou? Thaís, não sei o quê. E eu falei, gente, mas como é que eu vou indicar um grupo, sendo que eu não sei qual que é a necessidade da pessoa? Não tem como. Aí eu falei, ó, vou fazer o seguinte, eu vou criar um grupo, e esse grupo é muito recente, não tem nem um ano, acho que tem 6 meses mais ou menos. Eu vou criar um grupo e eu vou colocar tudo lá. Isso foi depois do Sebrae. Eu participei do Sebrae Prêmio 2024 e 2025. E isso também foi um grande divisor de águas para mim. Então, depois desse tempo, eu falei, ó, vou criar um grupo e eu vou centralizar todas as informações lá. Lá, vocês vão ter a oportunidade de conhecer o movimento desses grupos, porque eu vou colocar todas as administradoras lá. Entendi. Então, as meninas sempre apoiaram muito, todas estão participando, todas estão engajadas. Então, eu expliquei para elas qual era a intenção do grupo, que é para ser completamente diferente dos demais. Eu falei porque aqui a gente consegue centralizar informações e as pessoas que participarem do grupo de vocês é porque realmente aquele grupo faz sentido. Não é uma pessoa curiosa. Eu vou Sim. lá porque eu tô querendo saber o que que é. Não, ela vai saber o que que é. Então, se ela quiser entrar num determinado grupo, ela já vai saber como é que funciona. Então, hoje a gente está em 385 mulheres naquele grupo. E eu abri recentemente para homens, porque os homens também estão tendo essa dificuldade. Eles estão se sentindo muito excluídos. Poxa, não tem curso para homem, não tem palestra para homem, não tem nada para homem. Então, eu falei, olha, eu vou abrir lá o grupo da V-Club, para vocês terem acesso ao Café com Negócio, que é um grupo que tem homens, a Associação Comercial, que também tem homens, para vocês terem acesso a essas plataformas e poderem crescer também, desenvolver também. Então, essa decisão eu tomei recentemente. Aí eu faço a questão do movimento da renda extra, que é um curso presencial,
de renda extra, onde eu faço na prática o desenvolvimento das trufas para o pessoal aprender e ter como uma renda extra. Só que esse é um trabalho voluntário. Então, eu tenho a Uhum. parceria com o Coletivo das Mulheres. Sempre eles escolhem bairros bem carentes para mim ir e ministrar esse curso, né? Uhum. Então, é a oportunidade daquela mulher que não pode ir no centro fazer um curso, porque ela precisa estar lá no bairro dela, o bairro dela é muito simples. Eu vou até lá e ministro esse curso na prática para elas terem uma oportunidade de renda extra e fazer lá no bairro que elas moram mesmo. Muito legal. E há pouco tempo você começou uma franquia. Começou com uma e agora tem 2. Então conta um pouquinho sobre essa história da franquia. Foi em junho do ano passado, eu comecei a viver uma oscilação muito grande de altos e baixos dentro da chocolateria. Chegou aquele momento, o que que eu vou fazer, o que que eu vou fazer, eu quero sair desse momento aqui, tô muito estagnada e eu tenho muito isso. Eu fico extremamente incomodada com o fato de me sentir estagnada. Uhum. Aí eu me tornei cliente da Royal em janeiro do ano passado. Só que eu não conhecia o modelo de negócio, eu só conhecia as panelas e só. E continuei minha vida. Uhum. Aí eu lembro que meu diretor na época perguntou pra mim se eu queria fazer parte. Eu falei, gente, não tem possibilidade porque não vai encaixar na minha rotina. Só explica pra gente o que que é a Royal, porque a primeira vez que eu ouvi, o pessoal tinha falado assim: "Não, a Thaís trocou de carro e porque ela tá na Royal". E eu fiquei imaginando que fosse alguma coisa tipo Mary Kay, que dava carro. Então, assim, explica pra gente um pouco do que é a Royal. A Royal Prestige é uma empresa americana Uhum. de utensílios prêmio de cozinha, que atualmente tem umas 76 peças no catálogo. Fora do Brasil tem muito mais, tem um portfólio de mais de 200 itens, aqui tem 76. E muitas pessoas conhecem como os utensílios do MasterChef porque a Royal Prestige ela foi patrocinadora do MasterChef por 3 anos consecutivos. Então tem muitas pessoas que conhecem a Royal Prestige pelo MasterChef. Uhum. Mas é uma empresa que não tem site de compra e não tem loja física. Então, como que as pessoas conhecem Royal? Recebendo em casa. Ela não tem Uhum. outra possibilidade. Então, a gente faz feira pra gente alcançar vocês, a gente faz stand pra gente alcançar vocês, fazemos urnas pra gente conseguir o contato de vocês e poder explicar como é que essa tecnologia funciona na prática. E também a metodologia de indicação que a empresa oferece, que é uns presentes que a gente entrega para aquele cliente que indica. Então, a Royal Prestige, ela chegou na minha vida por causa da chocolateria. Uhum. Então, a hora que eu escutei, você pode derreter o chocolate lá, sem precisar se preocupar com fogo, de cozimento, você vai fazer isso em 5 minutos, eu falei: "Meu Deus, a pessoa tá ficando doida. Não tem possibilidade de derreter um chocolate em 5 minutos". Mas isso para mim era significado de dinheiro no bolso, eu ia otimizar muito o meu tempo. Então, uma produção que demorava 1h30 para derreter um simples chocolate, virou 5 minutos. Então, você imagina isso em grande escala, em grandes proporções. Então, eu conheci a Royal por causa da chocolateria. E eu comprei Royal por causa da chocolateria. Então, os meus recheios sempre duraram 12 meses por causa da glucose que eu utilizava. Hoje eu não utilizo mais. O Uhum. fato de fazer nela, ela não cristaliza. O recheio não cristaliza, ele continua cremoso, ele não cria cristais de açúcar. Então, o recheio ele dura muito mais tempo. Uhum. Então, você imagina, um produto que já durava 2 meses, com um produto químico, ele não tem mais. Né? Uhum. Ele dura 3 meses sem esse produto. Então, isso trouxe muitos benefícios. Porque eu sou meio cética, então eu precisava pagar para ver. Então, falar de benefícios é uma coisa, né? Viver benefícios é outra, bem diferente. Então, eu literalmente paguei para ver se tudo aquilo era real. E eu comprei para chocolateria. Eu faço os meus chocolates, eu derreto o chocolate, eu faço tudo da chocolateria com os utensílios da Royal. E Uhum. em junho veio esse momento, tipo, tô estagnada, o que que tá acontecendo? Será que é o mercado? Aquele monte de pergunta que passa na nossa cabeça, né? Falei, o mercado deve estar instável. E eu recebi uma proposta do meu diretor na época, que ele queria, porque queria que eu aceitasse e fosse trabalhar com a Royal. E uma coisa que ele falou pra mim, você não vai precisar deixar a chocolateria. Aí eu falei, tá, ótimo, mas que hora que eu vou fazer isso? Uhum. Que hora que você consegue? Eu falei, olha, no máximo à noite, porque durante o dia, sem chance. Uhum. Vamos fazer à noite. Vamos fazer no horário que você consegue. E eu vou daqui pra te dar todo o suporte. E o que que eu mais gostei?
foi a questão do suporte intelectual, porque a gente aprende muito. Eu não sei vocês, mas eu nunca tinha trabalhado com uma franquia na vida. Então, tudo para mim era novidade. Tudo. Uhum. Então, o suporte é novidade, os materiais é novidade, você ganhar a porcentagem sem investir um real do bolso era uma novidade. Eu falei, gente, mas como assim? Eu vou ter uma franquia, mas não vou tirar dinheiro do bolso. Que negócio é esse? Mas a gente tem muito treinamento, muita capacitação. Então, foi isso que me chamou a atenção, porque como eu gosto de estar no meio das palestras, né? Eu falei, opa, peraí. Algumas ferramentas que eu aprendi aqui, eu vou poder aplicar lá na chocolateria. Bom, se der certo, beleza, eu não vou tirar nenhum real do bolso. E se der errado, também tá tudo certo, porque eu não vou sair no prejuízo e ainda vou sair sabendo mais do que eu entrei. Então, a minha intenção foi essa. Vou Uhum. absorver o máximo de conteúdo possível. Tanto que hoje a gente tem uma plataforma de aula durante 2 semanas. Na época, em um final de semana, eu acabei. Tipo assim, eu Consumiu todo o descobri o conteúdo. máximo de informação, tanto Uhum. que no domingo à noite eu estava estourando de dor de cabeça, porque eu fiquei sexta, sábado, domingo numa imersão o dia inteiro falando, porque eu queria saber de tudo. Porque eu falo, cara, eu quero começar para ontem esse negócio. Então a minha ideia era absorver o máximo de informação possível para me aplicar tanto no meu negócio. A gente tem muito desenvolvimento para saber lidar com pessoas. Então, o Royal é muito família. Não tem nada a ver com o que eu estou acostumado com a chocolateria, de atender empresários. Hoje, o maior número de clientes da chocolateria são empresários. Uhum. Mas o maior número de clientes da Royal são famílias. Então, eu não tenho contato apenas com o empresário, eu tenho contato com os filhos do empresário, com o esposo, com a família inteira, com o neto, com a família inteira. Então, o comportamento é muito diferente. Só Uhum. que a franquia, ele dá todo esse suporte. Então, ele te prepara. Ele não simplesmente, ó, toma aqui, a ferramenta é essa aqui. Não, toma aqui, essa é a ferramenta, eu quero saber como é que você vai usar essa ferramenta, né? Uhum. Como é que eu vou conseguir te instruir? Qual que é a sua dificuldade? Então, é uma coisa muito próxima, muito pertinho. E isso foi uma das coisas que mais me conquistou da Royal. Sim. Inclusive, eles têm um sistema próprio, né, Sim, então, sim, onde é feita análise de crédito, onde é feito o cadastramento, então tem todo um sistema e sim. um teleatendimento também, então Exatamente. tudo. O que que eu me tornei? Eu me tornei uma consultora de vendas. Aham. Então, a empresa me dá todo esse suporte. Então, nossos clientes têm oportunidade de financiamento pela própria plataforma da empresa. Então, a empresa tem uma maneira muito facilitada de fazer venda, vendas parceladas, vendas de valores mínimos por mês. Então, ela quer que todos tenham acesso a esse produto. Então, você não fica só focado, não, tenho que ser à vista, tem que ser no cartão. Não, você vai ter inúmeras formas de adquirir. E o melhor é que você tem a possibilidade de conhecer esse produto sem você tirar um real do bolso. Então, poxa, hoje em dia eu vou em várias famílias apresentar. A minha ideia é levar essa conscientização, é apresentar esse produto. Se Uhum. vender, ótimo, mas não é a fonte principal, porque a gente leva conhecimento, a gente leva a pessoa a ter acesso a uma informação de metais que eu não fazia ideia que existia. Isso é muito legal. Eu vou falar da minha experiência, Sim. né, então, a Thaís foi na minha casa, a gente agendou um dia, e ela faz uma refeição completa em uma única panela, sem adição de óleo, sem adição de sal. É realmente assim, existe uma economia de gás, porque tem um método para o cozimento, existe a preservação do sabor do alimento, então assim, ela faz uma demonstração com as panelas da casa, mostrando o que sai da nossa panela, então assim, é uma coisa muito interessante. É um investimento para ser feito Sim. realmente em saúde. Então assim, os metais pesados, eu havia comentado com ela que eu estava pesquisando sobre saúde e tal, e os metais presentes, principalmente nas panelas de teflon, que são as que eu uso na minha casa, porque elas são práticas para você Uhum. limpar e tudo mais, eles são causadores de câncer. Sim. Então essa foi a principal motivador para eu aceitar a visita, para fazer a demonstração dos produtos, porque é uma questão de saúde mesmo. Então se você parar para pensar assim, eu já tive nódulo na mama, na família do meu pai, quase todos os irmãos do meu avô faleceram de câncer, em todos os lugares que você possa imaginar, na cabeça, no pulmão, no intestino, de reto, enfim, câncer de pele. Então, assim, eh,
já tem genética para isso. Então é uma coisa assim que a gente tem que realmente pensar na questão de ser um investimento em saúde e porque dura 50 anos. Ela tem uma garantia ali prolongada de 50 anos. Então, eu achei uma coisa muito interessante. E o sabor da comida fica muito diferente também. Ele Fica. preserva realmente o sabor do alimento e é muito rápido o cozimento, porque ela cozinha por inteiro, né? Exatamente. Então, é bem interessante mesmo. E você começou com a Royal e há pouco tempo você está com uma outra franquia. Conta pra gente essa novidade também. Eu falo que uma coisa puxa a outra, né, gente? Mas eu vou continuar nesse ramo da cozinha aí, porque é uma coisa que me agrada muito. Vendo essa necessidade, eu adquiri uma sensibilidade muito grande de observar todo o ambiente que eu tô. Uhum. Toda vez que eu fazia demonstração, as pessoas me stalkeavam lá no Instagram e falavam: "Cara, você mexe com chocolate e tal". Aí eu falei: "Sim, é um outro trabalho que eu tenho". "Mas por que você não trouxe chocolate?" Eu na demonstração da Real. "Por que você não trouxe chocolate?" Eu falei: "Então, é porque eu vou produzir, eu tenho os revendedores e tal". Mas espera aí, você tá me falando aqui de saúde, qualidade de vida, mas você vai ter o zero açúcar, né? Aí eu falei: "Gente do céu, e agora?" E eu comecei a ver essa necessidade de Uhum. chocolates mais saudáveis, veganos, porque tem muitas pessoas que a gente atende que têm intolerância. Sim. Tem pessoas que têm algum tipo de restrição, ou seja, ela tem diabetes, ela precisa de um produto ali zero açúcar para ela conseguir comer. Então eu fiquei observando isso. Essa necessidade já existia antes, só que quando a gente atende família, a gente percebe, que isso é muito maior, essa necessidade é muito maior. Eu já fui em casas que tem crianças com diabetes, Uhum. então eu não sabia que isso existia. Eu vou em casas que a pessoa tem alergia alimentar, ela tem que ter panelas para ela cozinhar separadas das demais. Gente, eu não fazia ideia que isso existia. Por isso que eu falo da importância da gente sair, às vezes, da nossa bolha, né. E Sim. pra mim, tipo, a pessoa só tá fazendo dieta. Só isso. E não Uhum. é, o negócio é muito mais sério, o negócio é muito mais embaixo. Sim. Então, como eu tô falando de saúde, de qualidade de vida e bem-estar, eu faço parte do núcleo gastronômico da associação comercial. Uhum. E lá eu conheci a distribuidora da marca Gold Co, que é a quarta geração da Copenhague. E a gente conversando, eu falei da Royal pra ela, e trocamos figurinha. Ela falou: "Ó, a gente tá precisando de representantes aqui em Campo Grande da marca, porque a gente tá chegando agora. E eu vi que você tem um grupo, que é a V-Club". Trocamos figurinha lá, muito network. E eu saí de lá para fazer a degustação dos produtos da Gold Co. E eu falei: "Gente, esse chocolate é magnífico, é muito gostoso". Só que até então eu só tinha ouvido falar da Copenhague, eu nunca tinha comido nada da Copenhague. Aí eu falei: "Não, vou experimentar tudo", e é muito bom. Eu falei: "Vai dar super certo isso aqui, né", porque os clientes da Royal querem esses produtos, são produtos de altíssima qualidade. Aí ela a gente fez um bem bolado, eu sou representante da marca, então eu pego produtos por outros valores e revendo. Então eu sou revendedora da Gold Co, Uhum. né? Ela é representante aqui de Campo Grande, então ela passa para outros pontos também fixos, mas eu sou a única representante com perninhas. Então eu Aham. vou de ponta a ponta da cidade, delivery, eu mando pelo delivery, vou nas feiras, tudo com a Gold Co. Então, é uma marca maravilhosa, que eu estou amando trabalhar cada vez mais. A gente faz estandes, faz a degustação. E quando as pessoas, eu mesmo tinha essa experiência, quando as pessoas comem chocolate zero açúcar, a gente pensa muito naquele amargor muito intenso, próprio do chocolate zero açúcar. Só que a Gold Co, ele é adoçado com maltitol, que é uma planta. Uhum. Então, ele é um adoçante diferenciado dos demais. Então, é um produto zero açúcar, mas adoçado com outro tipo de componente. Só que isso não dá picos de glicemia. Então, até falei com uma nutricionista sobre isso, né? Porque eu não entendo nada, não tenho formação em nutrição, nada do tipo. Só estava lendo a questão da tabela nutricional e ela estava me orientando sobre. Então, é um produto que muitas pessoas podem consumir. Tem opções veganas, opções sem glúten, sem açúcar. Então, eu gostei por quê? Porque alinhou com aquilo que tem a ver comigo. Ou seja, é um chocolate de altíssima qualidade, são produtos selecionados. A Royal também são utensílios premium. Então, uma coisa que eu sempre prezei muito foi essa questão de qualidade, ou seja, tem procedência, tem história. A Copenhague tem mais de 100 anos no mercado. Eu falei, bom, tem tudo para agregar. Então, se veio para agregar, estamos aí. Eu tô Tá na Gold tudo Co tem 3 meses. tá tudo certo, Tá né. tudo certo. E quais são os seus próximos passos?
Meus próximos passos é começar a organizar eventos, Uhum, e mês que vem eu já vou começar a organizar o primeiro, mas eu quero trazer esses eventos com uma roupagem diferenciada, uma roupagem de conscientização alimentar, porque é uhum, uma coisa que está me chamando muito a atenção. Eu tô tendo acesso a famílias, a pessoas que eu nunca imaginei ter, e eu tô aprendendo muito com isso. E a roupagem de conscientização alimentar e de cuidado pessoal, que é esse olhar pra gente, pra nossa saúde mental. uhum, Porque, como eu falei pra você lá em junho do ano passado, não foi só a questão da oportunidade que apareceu pra mim, mas eu estava passando por uma fadiga mental muito grande. uhum, E o que acontece? No mundo do autônomo, que a gente é responsável por tantas coisas, a gente não para pra cuidar da gente. Então eu não tinha hobby, mais ou menos eu ia pra academia, quando dava, se dava, quando, né, a agenda permitia, mas eu não tinha esse cuidado comigo. uhum, Então, eu comecei a ver no dia a dia o exemplo da minha mãe. Minha mãe tem uma série de problemas de saúde, série de problemas psicológicos, é acompanhada por psiquiatra, já tentou suicídio. A minha mãe tem um histórico muito pesado. E sendo CLT, olha que ironia, né? Mas a minha mãe sempre viveu pro trabalho. uhum, Então, o que que eu acredito? Que a fruta não cai muito longe da árvore. Eu falo, gente, se eu for fissurada em trabalho da mesma forma, onde eu vou parar, né? Se eu uhum. começar a simplesmente comer a hora que der e se der, onde eu vou parar? Então, eu vejo muito isso no meu dia a dia, que é o que as empresárias passam. Uhum, Então, com a linha da Royal, eu tenho a oportunidade de levar essa reflexão para elas. Então, eu quero que isso se torne um evento. Eu quero que isso tome proporções maiores, não para vender, mas para as pessoas olharem um pouquinho como elas estão se cuidando. Esses dias eu passei por uma experiência que eu estava tentando agendar com uma cliente, e a cliente relutante: "Não, não quero, agora eu não tenho tempo", e tudo mais. Aí eu perguntei para ela assim, falei: "Fulano, quando foi a última vez que alguém cozinhou para você?". uhum, E ela, tipo assim, sabe quando a pessoa fica extremamente sem fala? uhum. Ela ficou sem fala. Aí demorou um pouquinho, ela me mandou um áudio, ela falou assim, Chorando já. tipo: "Eu não lembro quando foi a última vez que alguém cozinhou pra mim, porque eu sempre tô cuidando de alguém". E é uma dor, mas não é uma dor do empresário, é uma dor de muita gente, CLT, autônomo, pessoa que trabalha na prefeitura, as pessoas que vivem para o outro e não olham pra si. Uhum, Eu vivi isso dentro do relacionamento, vivia em função de marido, vivia em função de casa, vivia e as minhas necessidades só indo para o lado. Não, depois eu faço, depois eu vejo e tudo mais. Então eu quero trazer eventos com essa roupagem. Quando foi a última vez que você olhou para você? Porque você gosta, para aquilo que você quer, aquilo que você tem vontade. Porque a gente acaba ficando envolvido com o que os outros querem da gente, esperam da gente. Mas não é assim que funciona. Então, sim. eu passei por fases na chocolateria que eu achava que eu tinha que ter um ponto fixo. Uhum, Mas não é porque eu queria, é porque todo mundo falava pra mim: "Quando que vai vir a loja? Quando você vai abrir um lugar? Quando que você vai contratar?". uhum, Mas é uma pressão que vem de fora, é muito externo, isso é muito externo. uhum, Aí eu, às vezes, eu parava pra pensar, falei: "Gente, será que eu tenho que ter um ponto físico? Será que eu tenho que abrir uma loja? Mas eu nem quero abrir uma loja, eu tenho que abrir uma loja?". E eu uhum. começava a me questionar sobre isso. Então, eu quero trazer essa conscientização, porque a gente tem que fazer as coisas que a gente quer fazer, que faz sentido para nossa casa, que faz sentido para nossa família, não aquilo que os outros querem que a gente faça ou esperam que a gente faça, porque é aí que vem A frustração. a frustração, vem a depressão, vem a fadiga mental, vem com pesos que as pessoas colocaram na gente, a gente nem quer. "Por que que você tá fazendo isso?", sabe? É que a palavrinha mágica não foi dita. Não, É, exatamente. né, a gente tem que saber usar bem o não, e essa questão, assim, você vê as pessoas falando para você abrir loja, e hoje a gente vê um movimento, inclusive, de lojistas migrando para o digital. Por Exatamente. quê? Estoque zero, porque ele tem uma facilidade na logística de entrega. Eu tenho hoje os deliveries da Uhum, vida, então eu não preciso mais ter nem o entregador. Eu posso exatamente. ter o sistema de entrega, né, então
indo totalmente na contramão do que a tendência está direcionando, que são as tendências de negócio, Exatamente. né. Mas é um ponto muito interessante, Sibeli, que você tocou. Esse não, ele vem do autoconhecimento. Sim. E a gente não para se autoconhecer. Uhum, Porque a gente está sempre presa no dia a dia, na correria. Então a gente não para se conhecer. uhum, O não hoje, eu libero ele com uma facilidade uhum, genuína. uhum. Mas eu sei que há 6 meses atrás não era assim. Sim, sim, é um A processo. ponto de se sentir culpada muitas vezes. Tipo, ai meu Deus, mas por que eu queria estar lá e tudo mais, entendeu? Sim, É um processo. sim. E o que que você tem aprendido trabalhando com a Royal? Eu tenho aprendido sobre família, muito, sobre pertencimento, sobre merecimento. A gente vai em casas que eu já participei, ó. Já estava lá e teve uma DR maravilhosa no meio da demonstração, de pessoas que não lembram nem a última vez que sentaram na mesa junto para comer. Então, A quando realidade, então. é, e isso anda me chocando bastante. Uhum. Então, eu fui em casas de pessoas, de empresárias que a gente conhece em Campo Grande, que você fala: "Nossa, que empresária! Eu quero ser daquele jeito quando eu crescer". Mas quando eu cheguei em casa, ela e o marido nem conversavam. Uhum. Então, isso é uma coisa que tá me impactando muito, Sim. porque eu vejo, cara, como que a gente vive muito de aparência, né. A E gente isso olha o Instagram e fala: "Nossa, é tudo lindo". Não, não é tudo lindo, não é. sim. Não é tudo lindo. Então eu tô aprendendo muito com a Royal a ver famílias, a olhar pessoas mais internamente, tanto que eu tô gostando de marcar café com as pessoas para mim conversar um pouco mais com elas, para acabar com essa ilusão de, tipo, rede social. "Ah, eu conheço alguém por rede social". Gente, a gente não conhece ninguém, ninguém. Porque a rede social a gente só mostra aquilo que a gente quer, aquilo que Sim, é bonito. é uma fração. Ninguém vai postar um dia difícil chorando, "Ai, porque" E nem deve, nem não deve. vai, Não não vai, pode, não vai porque lá. ninguém vai te ajudar. Ninguém vai te ajudar, só vão te criticar, então não poste. Vai te criticar e você vai se expor, então também não adianta muito. Não. Mas eu estou aprendendo muito a ver as coisas de uma maneira mais íntima, mais profunda, essa é a palavra, mais profunda, porque eu sempre fui muito apegado ao superficial. "Não, o que eu tô vendo aqui tá tudo certo, é desse jeito", e não, não é desse jeito. O negócio é mais embaixo. Então, às vezes, quando uma pessoa não faz um investimento, ou quando ela tem algum tabu, às vezes a pessoa não compra por merecimento, ela fala: "Não, isso é demais pra mim. Não, jamais". Aí ela investe em qualquer coisa pra outra pessoa, mas ela não investe pra ela, porque ela acha que ela não merece aquilo. Então eu estou olhando mais para as pessoas. Hoje estou olhando mais para as pessoas. Então eu aprendi muito com a Royal. Muito legal. E você voltaria atrás se fosse possível? Se eu voltaria atrás, é uma boa pergunta. Eu acho que não é nem voltar atrás, eu iria me ouvir mais e ouvir as pessoas um pouquinho menos. Eu Hum. acho que eu me deixei levar por muitas opiniões, muitas sugestões, muita ideia. Hoje eu sigo muito aquilo que eu penso, o meu instinto, aquilo que eu estou ouvindo, o meu momento com Deus, a minha prioridade é aquilo que faz bem para mim. Uhum, Porque se eu tivesse lá atrás me ouvido mais, eu não teria feito várias coisas, não teria tomado várias decisões. Porque eu sempre estava ali ouvindo o outro, né, que o outro tanto que quando eu falei do espaço físico, eu fiquei vários meses pensando, pilhada nisso, e me culpando por não ter, me culpando por não crescer o suficiente, me culpando por não ter dinheiro para abrir uma loja, então eu fiquei muito mal com tudo isso. Até o ponto de eu chegar e falei: "Gente, mas eu nunca quis abrir um espaço físico, por que uhum. que eu tô pilhada com isso?". Então, eu acho que é uma questão muito de maturidade também, né, mas se eu pudesse mudar, eu mudaria isso, porque eu acho que me causou um estresse mental muito grande. Uhum. Você querer fazer o que o outro quer pra você, não aquilo que você quer. Então a vida é sobre a sua trajetória, não do outro. O outro ele vai Sim, fazer o que faz bem pra ele, e você faz o que faz bem pra você. sim, com certeza. Uma mensagem final pra gente? Uma mensagem final, seus contatos, onde as pessoas te acham, já. Bom, Vilara CG, vocês me encontram lá no Instagram.
Lá tem o site da chocolateria, lá tem o link do WhatsApp, e pelo link do WhatsApp você também está convidado a participar da V-Club, vai ser uma honra estar com você. Então, a plataforma Vilara CG. E a minha mensagem é: não, não escute as vozes externas. Escute a sua voz interior, porque ela vai te direcionar para o lugar que você nasceu para estar. Muito É bem, isso. encerramos com essa mensagem. Fique com Deus, até a próxima semana. Tchau, tchau.